esteja aqui com a sua família. E hoje eu quero convidar você para a gente receber uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos falar sobre esse assunto central durante todos os domingos de celebrações do mês de aniversário, e falaremos sobre igrejas que prevalecem. Então abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 18. O contexto desse versículo, muitíssimo conhecido, né, irmãos, de todos nós, é um momento muito inusitado, né? Onde Jesus ele faz uma pesquisa de campo. Jesus faz uma pesquisa para saber o que estavam falando dele. Jesus queria, que a gente costuma dizer, usa até uma palavra, né? Em inglês a gente costuma pedir às pessoas, olha, me dá um feedback aí. Pois é, Jesus queria saber a opinião das pessoas a seu respeito, né? Tem tanta gente dizendo, não preciso saber o que as pessoas pensam sobre mim. Sim, irmãos, nós precisamos, só não podemos depender disso, tá? Mas saber o que as pessoas estão falando a nosso respeito, isso é importantíssimo, tá? Não podemos depender disso, mas o próprio Senhor Jesus está fazendo uma pesquisa de campo, e Ele está perguntando para os seus discípulos, digam aí, o que é que as pessoas estão falando a meu respeito? O que é que elas dizem sobre o Filho do Homem? O que é que elas falam sobre mim? Aí começam a dizer, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, dizem até que o Senhor é João Batista. Obviamente que não estavam falando da pessoa, né, gente? Estava falando sobre o Espírito que estava sobre Elias e tal. Depois de Jesus ouvir isso, ele diz, e vocês? É o que as pessoas estão falando. E vocês que andam comigo? Olha como Jesus de fato queria fazer uma pesquisa de campo. E vocês que estão comigo? O que é que vocês acham? O que é que vocês falam sobre mim? O que vocês acham que eu sou? É nesse momento, né, que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz para ele, Pedro, não foi da tua cabeça que você tirou isso. Não foi do teu coração, não foi do nada que saiu isso aí da tua boca, foi o Espírito que revelou a você. E é naquele momento, né, irmãos, que Jesus então muda a identidade de Simão, que até então se chamava Simão. Jesus então ali muda o nome dele, e todas as vezes que você vir na Bíblia o nome de alguém sendo mudado, Deus está mudando a identidade dessa pessoa. O que é a identidade? É a forma como as pessoas nos identificam, a forma que as pessoas nos veem. Então Jesus ali muda a identidade de Pedro, é isso que a gente vai ler no versículo de número 18. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, eu digo a você que você é Pedro, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Em outra versão diz, e eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Digam todos graças a Deus. Nós vamos falar, irmãos, sobre igrejas que prevalecem, pois a palavra está dizendo que nesse embate entre a igreja de Deus e as portas do inferno, Jesus está dizendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja. Não podem prevalecer. Esse momento aqui, se a gente for olhar nos evangelhos, gente, Jesus basicamente só tratou do tema igreja, usando essa palavra praticamente 2 vezes. A gente pode considerar 3 vezes, porque no mesmo versículo ele cita o nome igreja,
em grego, eclésia, 2 vezes, né, no mesmo versículo. Mas em referência 2 vezes apenas, né? Eclésia quer dizer o ajuntamento de pessoas para fora. Era aquilo que no Antigo Testamento era chamado de assembleia, né? Era como as pessoas se reuniam na porta da cidade. Por isso que tem esse significado, chamados para fora. Quando as pessoas precisavam tratar alguma coisa da comunidade, e isso precisava ser público, as pessoas iam para a porta da cidade. E era lá que eram feitos os julgamentos, eram lá que eram feitos os acordos, os juramentos, principalmente entre os anciãos, na porta da cidade. Por isso que o nome eclésia, assim como assembleia, é muito usado no Antigo Testamento, é chamado, é o significado de ser chamado para fora. E Jesus está dizendo que essa igreja, então já entendemos que nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, não fomos chamados para dentro. Estar aqui é apenas o tempo de preparação, de discipulado e de preparação. Porque de fato, o propósito de Deus para a sua igreja é lá fora e não aqui dentro, tá, gente? Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para sermos preparados para uma missão que tem lá fora. Esse é o propósito de igreja, né? E Jesus está dizendo que essas pessoas que são preparadas lá para fora, elas terão um embate, Jesus está dizendo, com as portas do Hades, as portas do inferno. Irmãos, a igreja sempre viveu embates. A igreja sempre foi desafiada. E eu não estou falando de igreja enquanto instituição, tá? Eu estou falando sobre esse ajuntamento daqueles que foram chamados para influenciar lá fora, para fazer a diferença lá fora. É isso que nós conhecemos como igreja. Por isso entenda que a igreja, ela não tem uma placa, ela não tem um nome. A igreja do Senhor Jesus é esse ajuntamento de pessoas que tiveram uma vida transformada para impactar e influenciar a vida de outras pessoas. E Jesus está dizendo que essa igreja, esse ajuntamento de pessoas que receberam as boas novas do Evangelho, essas pessoas precisam se preparar para esse embate. Qual embate, pastor? Com as portas do inferno. Então entenda, a missão da igreja é sempre tomar território onde o inferno tinha domínio. Sempre, sempre a missão da igreja será essa. E perceba se não é assim. Porque a igreja, vou repetir, ela não é o ajuntamento do domingo. A igreja não é o ajuntamento da quarta-feira. A igreja sempre começa, irmãos, no núcleo familiar. Por isso que nós dizemos, e você que já está numa caminhada de fé há um tempo, sabe que a igreja é o indivíduo. A igreja do Senhor Jesus é essa pessoa que está do seu lado. A igreja do Senhor Jesus é você. Por isso, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva, Ele não vai buscar uma denominação. Ele não vai pedir a sua carteirinha, onde é que você estava membrado, né? Onde é que você estava congregando? Não, a igreja do Senhor Jesus vai ser um monte de gente que Ele vai buscar em vários lugares. É aquilo que a palavra diz, né? É o povo zeloso e de boas obras. Quando Jesus vier buscar o seu povo, Ele vai buscar esse povo espalhado. Eu costumo dizer que nós nos reunimos em volta de uma visão, de uma missão e de uma doutrina, porque isso faz bem, né? A gente acaba encontrando semelhantes. E essa é a beleza do Evangelho, né? Eu penso que é muito triste pessoas que acham que Jesus escolheu um nome, uma doutrina. Eu já ouvi muita gente falar isso. Não, quem estiver vivendo isso aqui é quem vai subir. Não, meu irmão, quem estiver vivendo a palavra de Deus, quem estiver vivendo e vivenciando e testemunhando o que diz a palavra de Deus. Jesus não vem buscar uma denominação, Jesus não vem buscar um credo religioso. Ele vem buscar um povo que vive segundo a sua palavra. Você pode dizer amém? E esse povo chamado igreja, que vive a palavra de Deus, tem um embate. E sempre teve, tá, gente? E qual é o embate, pastor? Jesus deixa bem claro que esse embate é uma disputa territorial. A gente explicou sobre isso aqui na série de mensagens sobre batalha espiritual, né? Quando a gente falou de portas, né? Porque porta é o que delimita. Por exemplo, a palavra diz que a igreja do Senhor seria fundamentada sobre uma pedra, né? Tem muita divergência teológica sobre isso. E ele diz:
e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Precisamos entender, irmãos, que porta é um objeto inanimado, ele não caminha, ele não se movimenta. Então isso quer dizer que quem se movimenta para a porta, quem é? É a igreja. A igreja que se movimenta tomando o quê? Território. Esse é o movimento da igreja. Todas as vezes que o inferno tem domínio e território sobre um assunto, uma família, sobre uma nação, sobre uma cidade, a igreja precisa se movimentar para esse lugar de domínio anterior do inferno e chegar nas portas do inferno e prevalecer. Esse é o sentido da palavra de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra esse avanço. A igreja do Senhor sempre avançou, irmãos, sempre. Desde os primórdios, a igreja do Senhor sempre avançou. Mamed, por favor, meu irmão, fecha aí, por gentileza. A igreja do Senhor sempre avançou e sempre prevaleceu, diga graças a Deus. Desde a perseguição, tá? A primeira perseguição foi dos líderes religiosos. A palavra diz, a gente vê isso principalmente em Atos capítulo 5, que quando a igreja começou a crescer, os líderes religiosos da religião judaica, com inveja por causa do crescimento do evangelho, eles começaram a perseguir os apóstolos, né? Essa narrativa de Atos capítulo 5 mostra isso de forma tão clara. A palavra diz que eles foram presos, Tiago, João, Pedro, e eles foram açoitados. A palavra diz que eles são colocados na prisão. Aí, no outro dia eles seriam de novo trazidos para um interrogatório, só que a palavra diz que de noite o anjo do Senhor soltou os apóstolos. Quando eles foram buscar os apóstolos na prisão, não tinha ninguém, a prisão estava vazia. Aí perguntaram, cadê os homens que estavam presos? Aí disseram para os líderes religiosos, eles estão lá no templo pregando. Aí vai aquela comitiva, chega no templo, está lá Pedro, Tiago, João, tudo pregando. Eles então dizem, a gente não disse para vocês expressamente, vocês estavam proibidos de pregar sobre esse nome? Naquele momento que vem aquela declaração de Pedro, né? Olha, para a gente, não sei para vocês, mas para a gente é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A palavra diz que eles são açoitados mais uma vez, eles mais uma vez expressam, não preguem. Eu acho muito lindo porque o final do capítulo 5 de Atos diz isso, né? Que quando eles saem, depois de serem açoitados, eles saem felizes. Saem felizes porque eles se achavam dignos, honrados em terem padecido pela causa do evangelho. Que coisa linda, né? Foi assim que a igreja começou. Primeiro sendo perseguido pelos próprios irmãos religiosos, né? Depois a igreja vai para uma perseguição mais macro, né? Porque quando a palavra diz que a igreja começa a crescer, imagina, a primeira mensagem daqueles 120 lá no cenáculo, primeira mensagem, 3.000 pessoas aceitam, depois a palavra mostra mais 5.000 pessoas aceitando, depois eles perdem a métrica, né? Depois daí eles não falam mais de números, eles já estão falando de multidões. Só que eles estavam muito acomodados ali em Jerusalém. Vocês lembram o ide de Jesus? Atos capítulo 11, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que eles queriam ficar em Jerusalém, porque Jerusalém estava confortável. A igreja crescia e eles ficavam confortáveis ali. Aí o que Deus faz? Deus provoca um desconforto. Irmãos, todas as vezes que Deus quer que a sua igreja cresça, Ele vai provocar um desconforto. E agora eu não estou falando de igreja instituição não, tá? Eu estou falando de igreja enquanto indivíduo, enquanto família. Perceba, quando Deus começa a fazer a igreja, família, sua família mesmo, quando Deus começa a fazer essa igreja crescer, seu Deus não gera um desconforto no seio da sua família. Lembra quando só você servia ao Senhor? Você orava pela sua família, pedia ao Senhor que trouxesse salvação. De repente, mais alguém da sua família começa a ficar desconfortável. E aí te pede oração. Se você perceber, gente que hoje tem um número maior de gente, de membro da sua família servindo ao Senhor com você, perceba como foi que essa pessoa chegou. Como foi que essa pessoa foi atraída ao Evangelho? Em um momento de desconforto que Deus permitiu acontecer. Sempre é assim. É assim que a família começa a crescer. Com a igreja também foi assim. A palavra diz que aquela perseguição começa a se amplificar. Aí eles não conseguem mais ficar em Jerusalém porque agora eles eram alvo fácil. Eles começam a ir agora para Samaria. A palavra diz que Filipe começa a pregar em Samaria.
Pedro, Tiago e João, como líderes da igreja, ficam centralizados, né? Mas se protegendo em Jerusalém, e os outros apóstolos, eles começam a ganhar o mundo. A partir daquela perseguição, aí não tem mais controle, porque a igreja que é perseguida, ela cresce numa proporção muito maior do que a perseguição. A segunda grande perseguição que vem agora sobre essa igreja que prevalece contra as portas do inferno, agora era a perseguição do Estado, né? A igreja se tornou tão relevante, a igreja se tornou tão influente, que agora incomodou o império que dominava o mundo. Você já deve ter ouvido isso na história, né? Quando Nero resolveu tacar fogo em Roma e colocar a culpa em quem? Nos cristãos. Eles não tinham mais controle. Aquela história, tá, gente? Depois da igreja se tornar a religião, o cristianismo, né, se tornar a religião oficial do império, foi depois de muita perseguição. Eles não tinham mais controle, até que o Império Romano entendeu que era melhor se vincular, e isso foi bem escorregadio, né? Foi bem traiçoeiro. Aí a igreja foi para um outro caminho, se perdendo dentro de si mesma, né? Mas até então a igreja foi muito perseguida, e quanto mais perseguia, mais a igreja prevalecia, Por quê? Porque Jesus tinha deixado bem claro, olha, as portas do inferno não podem prevalecer. Depois dessa perseguição terrível, sistemática do Estado, a igreja se amplifica para fora do Império Romano, e aí não tem mais controle. O Império então, né, a partir de Constantino, tem o entendimento de que seria melhor trazer a igreja para perto de si. E é nesse tempo em que a igreja se confunde com o Estado, e esse foi um tempo muito temerário, né? A igreja cresceu muito, mas também se perdeu na sua visão, mas também se perdeu na sua missão. E a igreja sempre prevaleceu contra toda perseguição, contra tudo aquilo que se levantou, porque Jesus tinha declarado isso. E eu quero convidar você nessa manhã para a gente meditar sobre esse prevalecer da igreja. Que igreja é essa que prevalece? E todas as vezes que eu falar sobre igreja, pare de pensar em templo, pare de pensar em estrutura física, e pense em você enquanto indivíduo, como igreja do Senhor. Pense no núcleo da sua família como núcleo dessa igreja. Pense na coletividade de você e seus amigos que fazem a diferença no lugar onde Deus plantou você. Essa é a igreja do Senhor, uma igreja que precisa ter influência no lugar onde Deus lhe coloca. E sempre o movimento e a dinâmica é essa, tá, gente? O Senhor tem um projeto, Ele vai criar um desconforto, e então a igreja cresce. Eu estava pensando sobre isso, ministrando no culto às 7 da manhã, e pensando que é assim que nasceu a comunidade Farol, né? E assim que nasceu a maior parte das igrejas que nós conhecemos enquanto instituição mesmo. Sempre a partir de um desconforto. Deus vai gerando desconfortos. E então vai nascendo uma nova visão, vai nascendo uma nova missão. Então vamos lá. Eu quero falar sobre algumas características de uma igreja que prevalece. Assim era a igreja dos apóstolos e continua sendo assim. Uma igreja que não vai perder para as portas do inferno. Primeiro, a primeira característica que eu quero falar de uma igreja que prevalece é a saúde. Uma igreja saudável prevalece. O pastor Rick Warren, ele diz o seguinte sobre uma igreja saudável, tá? Pense sobre você, pense sobre sua família e depois pense sobre a instituição que você está. Ele diz assim: uma igreja saudável não deve ser classificada por quantas pessoas entram para participar aos domingos das celebrações. Uma igreja saudável não deve ser classificada por quantas pessoas entram para participar aos domingos das celebrações, mas quantas são enviadas durante a semana como discípulos para servir a sociedade. Eu gosto demais disso, servir a sociedade. Quer saber se uma igreja está saudável? Eu, enquanto igreja, eu, Zoar, indivíduo, se eu, como igreja do Senhor, eu vou me considerar uma igreja saudável, como é que eu estou lá na segunda-feira?
Como é que eu estou lá fora, na terça-feira? Eu estou recebendo saúde, como é que eu estou trazendo saúde para a vida de outras pessoas? Esse é o significado da frase do pastor Rick Warren. Não é quantas pessoas se reúnem no domingo, é quantas pessoas na segunda-feira estão fazendo a diferença lá fora. E eu preciso me perguntar, você precisa se perguntar, enquanto igreja do Senhor, o que eu tenho trazido de saúde lá fora? Porque entenda, irmãos, a igreja que está presente em territórios hostis, espiritualmente falando, essa igreja que está lá para trazer saúde. Eu falei sobre isso aqui na ministração sobre batalha espiritual, né? Quando eu falei sobre disputa de território, quando ainda um junior, antes da minha adolescência, nós íamos fazer o que nós chamávamos de culto público, né? Lá no Japãozinho. O Estado ainda não tinha chegado lá, tá? Tinha nada asfaltado, não tinha nenhum serviço público, o Estado não tinha chegado, já tinha gente morando. A maior parte daquelas pessoas moravam em palafitas, né? Algumas dentro da maré mesmo. E toda semana a igreja estava lá, curando aquelas pessoas, restaurando a vida daquelas pessoas. Muitas oprimidas emocional e espiritualmente. Eu falei sobre isso aqui. Não tinha um culto que a gente fizesse onde alguém não tivesse uma manifestação espiritual violenta. Muita violência, falando de violência física mesmo, dentro das casas. Famílias completamente desestruturadas. E quem chegou lá primeiro, antes do Estado, para cuidar daquele território hostil? A igreja. E como era desafiador. Eu era um pré-adolescente, gente. Mas eu lembro do quanto era desafiador para a igreja estar naquele lugar. Eu lembro que às vezes a gente ia, tempo de chuva assim, de inverno, nada era asfaltado ali. Gente, quantas vezes a gente voltou para casa todo enlameado, porque tentava descer as ladeiras que eram muito íngremes, e escorregava e descia na lama. Eu lembro de uma vez, ainda criança, você já viu quando criança decide descer uma ladeira correndo e perde o freio no meio do caminho? Isso aconteceu comigo, indo para o culto. Você imagina como ficou minha barriga depois, né? Foi a barriga no chão que freou a minha descida. Eu lembro, eu indo para o culto. Meu pai e minha mãe dizendo, filho, cuidado. E eu disse, não, eu desci correndo, eu desci, mas desci mesmo. Mas desci e só depois que o chão me parou. Eu lembro de um culto indo para lá assim. Muitos desafios, e a igreja estava lá. A igreja estava presente, porque esse é o papel da igreja. Então, a igreja saudável não é a igreja que se reúne no domingo. A igreja saudável é a que está fazendo a diferença lá fora. A gente, nesse mês de junho, a gente pediu para os irmãos trazerem a doação de kits de higiene. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Nós montamos muitos kits. E vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas lá no hospital de urgência. Pela sua generosidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Antes de começar o culto, eu estava conversando ali com a pastora Ivânia. Ela junto com a turma aí do Farol Social, da Mari, organizaram os kits. E ela disse, pastor, e agora? Eu disse, agora, já que essa coordenação lá no USE diz que eles estão precisando disso, agora você vai lá e diz, olha, a gente tem agora os kits. E a gente quer trazer para vocês administrarem. Mas a nossa igreja é uma igreja muito generosa e a gente quer sempre estar aqui para servir vocês, né? Porque esses kits foram pedidos para quê, gente? Para acompanhantes, para pacientes. Porque o nosso desejo é entrar naquele lugar não só para levar a palavra. Eu dizia isso para a pastora Ivânia. Tem muita gente que diz, olha, eu quero ir pregar no hospital, meu irmão, como diz Tiago, né? Se você encontra alguém e essa pessoa está passando a dificuldade, e você olha para a pessoa e diz assim, ó, vou orar por você e que Deus te abençoe. O que é que Tiago diz? Meu irmão, isso não resolve nada. Só dizer que vai orar e Deus te abençoe. Agora, se você encontra alguém que está passando dificuldade, você diz que vai orar e Deus te abençoe, e entrega para essa pessoa, na sua necessidade, algo que vai lhe suprir, esse é o verdadeiro evangelho. A igreja tem esse papel, irmãos. E eu disse para ela, agora você vai lá, vai conversar lá com aquela coordenação, dizer, olha, nós queremos estar aqui presentes. Nós queremos estabelecer aqui
um momento para abençoar essas pessoas, mas não apenas para trazer a palavra, mas para trazer o pão também, para trazer a ajuda. Os irmãos entendem como é que tem que ser a influência da igreja? Uma igreja saudável não é uma igreja que no domingo se reúne, ora e adora o Senhor. É uma igreja que durante a semana está lá fora, fazendo a diferença. Você pode dizer amém? Essa é a primeira característica de uma igreja saudável. Era assim que a igreja primitiva vivia, tá, gente? A igreja primitiva vivia assim, não é a igreja que apenas levava a palavra, né? Quando a gente vê o primeiro embate entre irmãos da igreja primitiva, qual foi o primeiro embate? A solução necessária para os órfãos e para as viúvas. Daí nasceu o que nós conhecemos hoje como serviço diaconal. Aí nasceu o serviço diaconal, porque os apóstolos estavam pregando a palavra e eles entenderam que esse serviço ministerial para os órfãos e para as viúvas, ele também precisava acontecer. Uma igreja saudável é uma igreja que se reúne para ser discipulada, para se preparar para fazer a diferença lá fora. Diga graças a Deus. Segunda característica de uma igreja que prevalece é uma igreja que tem influência e relevância. A igreja precisa ser influente lá fora. A igreja precisa ter relevância lá fora. Tem lugares, meu irmão, minha irmã, que você pode estar, que nós, enquanto igreja, instituição, a gente não pode estar. Mas Deus te colocou. Deus te fez ter acesso a pessoas. E é nesse lugar de influência que a igreja do Senhor fará a diferença. E nós precisamos, enquanto igreja, entender isso. É aquilo que o pastor Carlito Paz costuma dizer, que é trazer o céu para a terra. Quando alguém que você conhece, do teu círculo de amizade, está vivendo um momento muito difícil, quem é que essa pessoa recorre? Na verdade, eu costumo dizer assim, de quem é que essa pessoa lembra? Está passando uma situação muito difícil. Por exemplo, não sei se você sabe, mas tem gente que você conhece, falar de um assunto muito espinhoso e agudo, mas já que pensou em tirar a vida várias vezes. De quem é que essa pessoa lembra? É de você, meu irmão. É de você, minha irmã. Quando uma pessoa está passando uma crise no casamento, passando uma crise muito grande, o casamento está por um fio, e está precisando de ajuda espiritual e emocional, porque ser igreja é isso. Ser igreja é estar presente nas crises dos outros. Se tem uma coisa, irmãos, que marca o ministério pastoral, se você disser, pastor, como é o ministério pastoral? Eu vou te dizer, eu sou lembrado, na maioria das vezes, nas crises dos outros. É isso que significa o meu ministério pastoral. Falava no culto das 7 da manhã, né? Eu lembro de uma vez que eu fui acordar de madrugada, o telefone tocando, o irmão desesperado do outro lado, porque alguém na casa estava endemoniado e ele queria que eu fosse lá expulsar. Eu disse, eu nem vou aí, eu só vou orar aqui pelo telefone e o demônio vai embora. Você acha que eu vou lá conversar com o demônio, gente? E ainda disse para o irmão, você tem autoridade, coloca a mão aí. A pessoa colocou e a pessoa ficou curada lá do outro lado. Quando alguém está vivendo um momento de crise, ouça, a pessoa tem que lembrar de alguém que está em comunhão com Deus. Quando alguém está vivendo um momento difícil, esse é o papel da igreja, tá, gente? A igreja está presente para solucionar a crise que o mundo vive e está instaurada no mundo. Lembra de mim? Lembra de você? Se isso acontece, a igreja está sendo influente. A igreja está sendo influente quando as pessoas que estão em crise lembram de nós. Agora entenda, um pastor ele não pode estar em todo lugar. A equipe pastoral não pode estar em todo lugar. A tua amiga, o teu amigo, alguém que está vivendo um momento de crise, essa pessoa tem que lembrar de você, meu irmão. Por isso que nós precisamos estar juntos, né? A igreja é influente porque precisa estar junto. A igreja é influente porque essa presença na vida de alguém em particular tem que ser uma marca nossa. Você que é da área de saúde, você que é da área jurídica, você que é da área da educação, entenda, você não está nesse lugar em vão, o Senhor te colocou lá. Você é uma referência.
E a palavra de Deus está no teu coração, está ou não está? Diga para a pessoa do seu lado, a palavra de Deus está no teu coração. Diga, o Espírito Santo está em você. Lembra daquela música antiga? O Espírito Santo está em você, se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Diga graças a Deus. Então, se o Espírito Santo está em você, quem está vivendo uma crise precisa do Espírito Santo que está em você. E essa palavra tem que fluir dos seus lábios. Pastor, mas quem está na verdade vivendo uma crise sou eu. Mas seja bem-vindo. Viver o Evangelho é isso. Você já foi convidado para orar por alguém? Que você diz assim, meu Deus, vou orar para essa pessoa, mas sou eu que estou precisando dessa oração. Você viveu o Evangelho. Sabe quantas vezes alguém me pediu oração e era eu que estava prezando a oração que eu fiz sobre a pessoa? Quantas vezes isso aconteceu? Inúmeras. Aliás, tem momentos que a pessoa vem falar comigo o assunto e eu estou pensando, meu Deus, esse é o assunto da minha vida agora. Você acha que eu vou chorar com a pessoa? Depois eu choro nos pés de Jesus. Mas naquele momento, o Senhor tem que me usar como influência na vida daquela pessoa. Entenda isso. Porque a palavra de Deus primeiro chegou no teu coração. Você pode dizer amém? O Espírito Santo primeiro tocou a tua vida. O Espírito Santo trouxe conhecimento sobre a sua vida que quem está lá fora não tem. As pessoas lá fora estão se desesperando, você tem Deus na sua vida. As pessoas lá fora estão se desesperando, procurando resposta. A resposta, à luz do Evangelho, já chegou no seu coração. Você pode dizer amém? Nós somos a solução, irmãos, para esse mundo. A igreja do Senhor é a solução para esse mundo. Esse é o poder de influência da igreja. Amém? A terceira coisa, a terceira característica de uma igreja que prevalece é uma igreja que tem uma visão e uma missão. A primeira é uma igreja sarada, curada, que tem saúde. Segunda é uma igreja que influencia. Terceiro, é uma igreja que tem uma visão e uma missão. É interessante que, apesar de nós comumente chamarmos o lugar onde congregamos de nossa igreja ou minha igreja, porque foi isso que eu ministrei aqui domingo passado, né? Quando eu pertenço, eu chamo de meu. Por exemplo, se alguém te perguntar, já, quando o culto estiver terminando, quando terminar aqui você vai para onde? Se você estiver indo para casa, normalmente as pessoas respondem assim, eu estou indo para minha casa. É ou não é, gente? Por que você diz assim? Porque é o lugar que você pertence. Quando você pertence a um lugar, você chama de seu. Eu digo, é meu lugar. Por exemplo, pessoas que ainda não se sentem pertencentes a esse lugar, demorarão a dizer, olha, a minha igreja. E está tudo natural, eu penso que é normal. Isso só não pode perdurar por muito tempo. Porque eu preciso pertencer a um lugar. É a mensagem que eu ministrei domingo passado, né? Quando Maria ouve sobre o problema que tinha naquele casamento, ela disse, é um problema meu. Jesus, ó, me ajuda aí, meu filho. Façam tudo o que ele disser. Por quê? Porque ela se sentia pertencente. Apesar de chamarmos de nossa igreja, a minha igreja, precisamos entender, irmãos, que a visão da igreja, ela é dada por Deus e ela não pode ser individual. Quando o Senhor trouxe a visão da comunidade Farol, gente, foi algo muito especial que o Senhor trouxe ao nosso coração. Repito, era um tempo de crise, nós estávamos vivendo bem no meio da crise sanitária, da pandemia, uma situação muito desconfortável, tudo que a gente estava vivendo, e o Senhor trouxe a visão desse farol aí. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que comunidade Farol, né? Tem gente que já até me perguntou, pastor, é comunidade Farol, porque é aqui perto do farol da Coroa do Meio, é? Não, gente, quando nasceu a visão comunidade Farol, a gente nem sabia que seria aqui na Coroa do Meio. Aliás, quando nasceu a visão da comunidade Farol, inicialmente a gente estava pensando que fosse ali, na Jabotiana, pelo sol nascente. Era mais ou menos ali que a gente estava a visão. A visão de vir para cá o Senhor trouxe depois. Primeiro nasceu a visão do farol. Por quê? Porque a visão que o Espírito Santo trouxe no nosso coração, naquele momento onde as pessoas estavam se debatendo para todo lugar, procurando resposta. As pessoas de fato, imagina, 2021, metade do ano, a gente estava exatamente no ponto máximo da segunda onda da pandemia, que foi a pior parte, né? Segunda onda foi a pior parte. A gente perdeu muita gente querida. Em particular, a gente perdeu gente próxima da igreja, gente querida. Perdemos uma pastora pertinho da gente. Aliás,
A gente está preparando uma homenagem para ela no novo espaço das crianças, né? Para celebrar o quanto ela nos abençoou, a tia Ana. A gente perdeu exatamente naquele momento ali. E a gente via as pessoas assim, a deriva, né? A deriva. O que é que eu faço? Pastor, o que eu faço? E eu entendi que o farol é esse instrumento que dá direção a pessoas que estão à deriva. Foi essa visão que o Senhor nos trouxe. Porque observe o posicionamento de um farol, gente. Sempre um farol está em um lugar visível para trazer direção para quem está perdido, para quem está à deriva. Por exemplo, esse nosso farol aqui da Coroa do Meio, ele está posicionado estrategicamente em um lugar para que toda embarcação que esteja ou perdida ou à deriva, saiba, não posso me aproximar muito, senão eu vou me chocar e eu posso ter um prejuízo maior. Perceba, todo lugar onde se posiciona um farol é um sinal para que as pessoas tenham orientação e parem de se debater. Isso é para a família, isso é emocional, isso é espiritual. Você entende por que você é um farol? Você é um farol. Lembra que eu falei, quando alguém que tem proximidade com o teu vínculo afetivo está no momento de desespero, vai vir um sinal de Deus a partir da tua vida. Vai vir um sinal de Deus a partir das tuas palavras. Vai vir um sinal de Deus a partir, às vezes, até do teu silêncio. Você entende por que Jesus diz que nós somos a luz do mundo? Nós somos a luz do mundo porque nós estamos dando sinais dos céus para a vida das pessoas. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós estamos dando sinais dos céus para a vida das pessoas que estão à deriva. Aí nasceu a visão da comunidade Farol. Vocês conhecem a história, né? Depois de uma reunião muito difícil, eu sentado aqui, minha esposa na frente, eu desenhei. Não esse farol, porque esse está perfeito, né, gente? Mas desenhei na minha habilidade de desenhista, porque eu sei desenhar, tá, gente? Aquele bonequinho assim com a cabeça, com mais 5 palitos. Então eu desenhei, mostrei para minha esposa e ela perguntou o que é isso. Eu disse, aí é uma visão que o Senhor tem nos dado. A partir daí, o Senhor nos mostrou então que essa seria a visão. Uma igreja precisa ter uma visão, gente, uma visão clara. Estou falando de igreja enquanto instituição, mas nós enquanto igreja, indivíduos, nós enquanto igreja, na nossa família, nós precisamos também ter uma visão clara. Eu sempre vi isso, irmãos, na fé que observava da minha mãe. Quando eu via a minha mãe orando, por exemplo, por pessoas da nossa família que ainda não tinham vivido o encontro com Jesus, nos cultos domésticos. Quando eu penso em visão, eu só lembro dos cultos domésticos lá em casa, e a minha mãe orando pelos nossos familiares, pessoas que ainda não tinham vivido um encontro verdadeiro com Jesus, e a visão dela era muito clara em suas orações, orando por aquelas pessoas, pedindo restauração de vida sobre aquelas pessoas, pessoas da nossa família, por exemplo, que enfrentavam vícios. A forma que a minha mãe orava, eu via clara a visão dos céus, ela dizendo, meu Deus, eu quero que o Senhor restaure assim, assim e assim. Deixa eu te perguntar, você enquanto igreja do Senhor Jesus, olhe para mim, você ora assim pela sua família? Tem gente na sua família que está enfrentando, há anos, problemas de vícios. Você na sua visão enquanto farol, você tem orado assim? Núcleos da sua família que enfrentam problemas crônicos nos relacionamentos. Você tem essa visão até quando você ora? Meu Deus, eu oro por aquele meu primo, por aquela minha prima, por aquele meu tio, que é um homem tão bom, meu Deus. É um homem tão abençoado, mas não consegue viver uma vida abençoada. Não consegue viver uma vida abençoada porque vive no território do inimigo. Irmãos, tantas pessoas boas que nós amamos, tantas pessoas boas do nosso convívio, de família, de amizade,
que a gente olha assim e diz, oh meu Deus, que pessoa boa, mas não consegue viver um rumo bom na sua vida. Porque a vida assim é a deriva, sabe? Como uma onda levada de um lugar para o outro. Essas pessoas precisam ser alvo da nossa oração, irmãos. Isso é ser igreja, é ter uma visão definida. Enquanto instituição, nós temos uma visão definida, mas enquanto igreja, indivíduos, nós precisamos mirar e ver onde Deus quer que a gente aponte a nossa oração. Para onde Deus quer que a gente aponte os nossos pedidos, a nossa intercessão. Repito, irmãos, eu vi isso como uma marca dentro da minha casa. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração, e eu lembro muito, isso é muito claro na minha mente, nos cultos domésticos, a minha mãe orando pelas pessoas da nossa família, e muitas delas, que foram alvos da oração, hoje estão rendidas aos pés de Jesus, salvas em Cristo Jesus, servindo ao Senhor. Aliás, tem primos meus que eram assim terríveis, alguns que eram até ateus, e hoje são até pastores, porque o Senhor foi lá e resgatou, a partir de uma oração. Diga para a pessoa do seu lado, a tua oração é poderosa. Diga para essa pessoa, a tua oração é poderosa. Meu irmão, e oração de um pai e de uma mãe, aí é mais poderoso ainda. Aliás, deixa eu te dizer, você que está aqui, tem muitos que estão aqui, vocês só estão aqui porque foram alvo da oração da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô. Eu sei que se eu pedir para levantar a mão, muita gente vai levantar a mão, porque tua avó orou por você, porque teu avô orou por você, colocou o joelho no chão, e orou pedindo a Deus, meu Deus, restaure, restaure. E o Senhor restaurou e hoje você está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. É a visão. Só para concluir a questão de visão, precisamos entender, irmãos, que a visão da igreja ela não pode ser particular. A visão da igreja ela não pode estar presa à vontade, querer do pastor. Como eu disse, a visão não foi minha. O Senhor trouxe a visão para o nascimento da comunidade Farol. E a minha oração todos os dias, falo isso sempre aos pastores, a minha oração, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, para que eu nunca perca a visão dos céus que o Senhor trouxe para esse tempo. E quando o Senhor começar a perceber que eu estou me afastando dessa visão, que o Senhor arranje um jeito de corrigir a rota. Porque a visão dos céus, irmãos, ela não pode sair dos nossos corações. Qual é a visão de Deus para a tua casa, para a tua família? Será que você, enquanto casal, vocês enquanto marido e mulher, em algum momento não podem estar se desprendendo da visão que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família? Igreja tem que ter visão. Por isso que às vezes, irmãos, falando agora de instituição, algumas igrejas entram em colapso. Por quê? E muitas pessoas não entendem, né? Porque entenda, nesses 4 anos, imagina quantas ideias e quantas visões foram trazidas. Pastor, eu acho que a igreja deve fazer isso, eu acho que a igreja deve fazer aquilo, eu acho que a igreja deveria fazer isso. Entenda, Deus traz visões individuais e Deus traz visão para a igreja. Quer ver? Quantas pessoas, pastor, eu acho que a igreja deveria trabalhar um núcleo para a restauração de pessoas químico-dependentes. Eu também entendo, se Deus trouxe essa visão para essa igreja. Mas sabia que tem muitas instituições que essa visão o Senhor não trouxe para a igreja, trouxe para indivíduos. Aliás, se o Estado entendesse, né, gente, apoiaria demais. Aliás, o Estado atrapalha mais. Eu conheço muitas pessoas que têm essa visão, estão fazendo um trabalho árduo, ajudando famílias. E eu como pastor sei, irmãos, como é ter na família alguém químico dependente. Meu Deus do céu, é terrível. É algo destruidor. É algo que vai destruindo a família assim de dentro para fora, como se fosse uma doença terrível. Você deve ter conhecimento de família que tem enfrentado isso há tempo. A pessoa vai, passa um tempo se tratando, sai achando que está bem, daqui a pouco recaída. Eu conheço, irmãos, famílias que estão gastando o que não tem para pagar dívidas, sendo ameaçado por traficante. E tem muitos irmãos que estão fazendo um trabalho belíssimo. E às vezes quando está fazendo trabalho, o Estado, ao invés de chegar e se colocar como um parceiro, né, vai lá ainda atrapalhar. Colocar mais exigências. E óbvio, eu entendo que tudo precisa ser feito com decência e ordem. Mas às vezes o Senhor traz essa visão
para a igreja. Por exemplo, tem gente que diz assim, pastor, eu acho que a igreja deveria estar mais presente nas comunidades mais carentes. Acho que a igreja deveria estar mais fazendo um trabalho mais efetivo com moradores de rua. Às vezes Deus traz essa visão, gente, para uma igreja. Por exemplo, eu acho lindo demais o que a igreja católica faz, a igreja universal faz, principalmente nos presídios, com químicos dependentes. Mas é a igreja que Deus trouxe essa visão. Para cada igreja o Senhor vai trazer uma visão de discipulado, de doutrina, de evangelismo. A gente não pode confundir a nossa visão, porque deixa eu te dizer, algo que pode estar incomodando o teu coração, você está dizendo, eu acho que a igreja deveria fazer, pergunte a Deus se Deus não quer que isso comece em um projeto menor, você, com amigos. Nós precisamos ter essa sabedoria. Às vezes o Senhor traz a visão para a igreja, porque se eu, enquanto pastor, irmãos, for colocar em prática toda a ideia e toda a visão que chega como sugestão, a igreja ela não avança. Porque a igreja precisa seguir uma visão central e Deus vai levantando pessoas para irem realizando outras visões individuais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma visão de Deus é uma visão coletiva para a igreja. E eu entendo que o Senhor também vai preparando isso para o lugar certo, para o tempo certo. Se eu tivesse a oportunidade de falar sobre visões que Deus tem me dado enquanto a nossa igreja está avançando, meu Deus, tem muitos projetos lindos. O Senhor vai mandar no tempo certo recursos, o Senhor vai mandar no tempo certo pessoas, você crê nisso? E enquanto isso, como a palavra diz, né, cada membro vai exercendo a sua função. Mas uma igreja ela precisa ter uma visão, sim, dada por Deus, e cada membro que é uma igreja vai realizando essa visão na sua comunidade, no seu dia a dia. A missão da igreja, irmãos, ela está estabelecida em 3 pilares. E eu quero encerrar esse assunto aqui falando sobre esses 3 pilares. A igreja tem que ter uma visão e ela tem que ter uma missão. E a missão da igreja, ela é tridimensional. É servir a Deus, servir aos cristãos e servir os não cristãos. Servir a Deus em primeiro lugar, servir aos irmãos. Vocês entendem por que a gente se reúne aqui? Nós estamos servindo os irmãos. Antes do culto começar às 7 horas da manhã, 6 da manhã, já tinha gente servindo a gente aqui. Aliás, ontem à noite, a gente veio preparar um ambiente ali para os novos banheiros. Os nossos banheiros já estão funcionando, viu gente? Graças a Deus. Então, quando você for usar os sanitários, você já pode usar lá no novo espaço. Em nome de Jesus, tá bom? Banheiro masculino, feminino, ainda estamos ajustando. As salas já estão prontas. Hoje à tarde mesmo a gente já vai ter discipulado dos jovens lá no novo espaço. Próxima semana a gente já vai ter discipulado dos jovens e discipulado dos teens, né? Que é aquela turminha ali de 11 até 14 anos. Já os novos espaços funcionando. E aí a gente foi preparar algumas coisas e tinha passado na igreja, depois a gente foi no shopping comprar outras coisas. A gente estava voltando já quase 11 da noite. Aí quando a gente passa do outro lado, aí a Dani diz, mas o que é que o Adelso está fazendo ali? A gente passou 11 horas da noite, tá, o nosso irmão Adelso aí na frente varrendo o estacionamento. Aí já estava indo para casa. Ela disse, vamos dar a volta, vamos lá. Aí fiz o retorno, voltei, quando cheguei ele estava com uma turminha dele aí, varrendo a porta da igreja. Mas o que é que vocês estão fazendo aqui 11 horas da noite? Ele não recebe para isso, tá, irmãos? Eles não são funcionários. Mas a igreja ela tem a missão de servir a Deus, servir os cristãos, ou seja, os de casa, e servir os de fora. Possa ser que você que esteja aqui pela primeira vez ou é a segunda vez, que ainda só está simpatizando com essa comunidade e ainda não tomou de fato uma decisão. Quando você chegou, esse ambiente estava completamente preparado para te receber. Chão limpo, ambiente climatizado, som preparado, porque tudo isso tem gente fazendo, não é anjo que faz, é gente. Esse é o papel da igreja, tá, gente? É servir. O que o nosso irmão Adelso estava fazendo, estou citando o Adelso, mas eu podia citar tantas outras coisas. Quando a gente chegou aqui em outra tarde, esse ministério de louvor estava aqui, já durante um tempo, ensaiando os louvores, e repete, e não está bom, e repete. Ontem de manhã, quando o pessoal estava concluindo pintura, eu mandei a mensagem no ministério, a gente já vai usar amanhã os novos banheiros, a gente precisa dar uma lavada ali, porque os irmãos chegaram e está tudo limpo. Ontem à tarde mesmo, fiz a convocação de manhã, já tinha uma turma aqui de tarde, limpando, arrumando, pessoas que tem muita coisa para fazer. Aliás,
A turma que eu vi aqui é pai, é mãe, tem filho para cuidar, tem marido, tem esposa. Mas essa é a missão, né, da igreja. Servir a Deus, servir os irmãos e servir os de lá de fora. A igreja, irmãos, tem que ter compromisso com essa visão. Nosso time de voluntários aqui, gente, a igreja não tem como pagar pessoas para trabalhar. Então, quando você encontrar um irmão servindo, quando você chegar para estacionar seu carro, trate bem aquele irmão, em nome de Jesus. Mesmo que você esteja já querendo entrar na igreja, o irmão está pedindo para você encostar mais um pouquinho. Não, vou deixar desse jeito. Não faça não, meu irmão, assim. É um irmão que está servindo. Nós temos irmãos, de várias formas. Você vai encontrar ali no Ministério de Estacionamento, professor, você vai encontrar advogado, você vai encontrar médico, servindo no estacionamento, tá? Você vai encontrar motorista de aplicativo, você vai encontrar engenheiro servindo no estacionamento. Porque esse é o papel da igreja, né? Na igreja do Senhor a gente não tem função nem cargo. Na igreja do Senhor todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, servindo a comunidade, servindo as pessoas que o Senhor colocou perto. Servimos a Deus, servimos os irmãos e servimos os de lá de fora. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É assim que a gente serve, né? Ontem à noite, desde cedo, o Jefferson perguntando: pastor, qual é a mensagem da manhã? Eu disse: ainda não sei, ainda não veio completa. E quase 11 horas da noite é que eu mando para ele: olha, é essa aqui. E o Jefferson tem as atividades dele. Ele não é funcionário da igreja, ele é um servo de Deus. Então, quando você olhar o Instagram bem arrumado, tem um servo de Deus servindo ali. Quando você olhar a sua igreja toda bem equipada, tem um servo de Deus, uma serva de Deus servindo ali. Qual é a missão da igreja? Servir a Deus, servir aos irmãos e servir os que não são irmãos, que um dia serão, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos lá, eu quero encerrar. Uma igreja que prevalece, ela precisa estar com saúde, ela precisa ter influência e relevância, ela precisa ter uma visão e uma missão. Duas últimas coisas: ela precisa ter crescimento e querer crescer. Como o Rick Warren diz, né? Uma igreja que tem saúde não é só aquela que apresenta o número aqui dentro, é aquela que apresenta o número também lá fora, né? Gente, a métrica é algo muito importante para a gente saber se a gente está saudável. É muito importante. Por exemplo, quem é daqui da área de saúde sabe, se você encontra alguém passando mal, que teve um acidente, se você é da área de saúde, a primeira coisa que você vai usar para saber o que fazer é a métrica. Você vai usar os dados. É o que nós chamamos de sinais vitais. Uma igreja, ela precisa saber seus sinais vitais. Ela precisa saber se está bem. Por exemplo, quarta-feira a gente vai batizar pessoas. Esse é um sinal vital de que uma igreja está saudável. O crescimento. Quando a gente olha Atos capítulo 5, principalmente a partir do versículo 13, a palavra fala sobre métrica, dizendo: olha, a igreja que antes era só 120, agora era a igreja dos apóstolos, que crescia, um número cada vez maior. Aí já não tinha mais como dimensionar, tá? Atos capítulo 5, eles abandonaram a métrica de números, agora já falava de multidões, mas eles relatavam isso como um sinal de crescimento. Uma igreja, ela precisa querer crescer. E sabe qual é o incômodo, irmãos, do crescimento? Vou te dizer qual é o incômodo do crescimento: tirar a gente da zona de conforto. Todas as vezes que a gente vai crescer, a gente vai sair do comodismo. Irmãos, isso é bom para a gente amadurecer, né? Toda igreja que cresce, ela vai sair de uma zona de comodismo. Por exemplo, você tem um pastor de uma igreja de 60 pessoas que se reúnem toda semana, é maravilhoso. Esse pastor, ele vai estar presente na tua vida de uma forma muito assídua. Por quê? Porque ele só tem 60 pessoas para cuidar. Mas se essa igreja for crescendo, a minha maturidade de pertencimento vai me fazer entender que essa igreja será pastoreada por outras pessoas. Atendimento pastoral também será feito por outras pessoas. E tem pessoas que não gostam disso. Uma igreja, irmãos, que cresce de forma saudável, ela entende que o crescimento é natural. Como eu disse, os nossos banheiros, a nossa nova área lá,
já está em funcionamento. Ainda estamos em ajuste, mas nos próximos dias a gente já vai derrubar aquela estrutura ali que os irmãos estão vendo, que eram os banheiros, onde tinha ali ainda a sala pastoral, aqui que era antes a sala da família, e a gente já adquiriu mais de 200 cadeiras, né? E já todo aquele ambiente ali de trás, daquela região ali, a gente vai colocar essas cadeiras. Por quê? Porque é uma igreja que está crescendo. De abril para cá, a gente teve que tomar várias decisões, se colocava ou não um outro culto de celebração, né? Hoje a gente tem 3, mas houveram cultos que a gente teve o desafio. É uma igreja que está crescendo. Então, uma igreja que está crescendo, por exemplo, quem é maduro vai ter entendimento. Olha, pastor, já tem 3 meses que eu quero ser atendido por você e não consigo. Você tem que ter um entendimento que esse é o desafio de uma igreja que está crescendo. Eu não vou conseguir atender todos vocês. Quando a igreja estava no início, que a gente tinha 120 pessoas, 200 pessoas, se você me mandasse uma mensagem no WhatsApp, eu possivelmente conseguiria te responder na hora. Agora, meu irmão, às vezes demora uma semana, né, Ricardo? A mensagem que eu mandei para ele, uma mensagem que ele mandou na semana passada foi: meu irmão, eu estou perdendo a batalha para o WhatsApp. Agora deixa eu te dizer, eu vou te responder. Mas o crescimento tira a gente desse lugar tão cômodo, que é ter muita gente perto. E como esse pastoreio, gente, ele se torna mais efetivo, deixa eu te dizer, dentro dos pequenos grupos. Se você estiver participando dentro de um ministério pequeno, de um grupo pequeno, você será pastoreado. Essa semana eu achei tão lindo. A nossa irmã Janaína está vivendo um desafio muito grande na sua saúde. Temos orado muito pela vida dela. E essa semana, dentro dos grupos, eu vi um movimento. Ela estava com necessidade de doação de sangue. Eu como pastor, uma igreja que está crescendo é assim, tá, gente? Eu como pastor não precisei escrever lá nada, nem pedir nada. Isso se torna orgânico, porque a igreja acaba sendo pastoreada pelos próprios irmãos. Daqui a pouco eu já vi que lá dentro já estava se organizando. Eu vi foto de gente que já estava lá no Hemose, doando sangue. Aí vi no meio da semana os irmãos que se juntaram, já vi um momento de mesa. Já estavam lá tomando café lá com a Janaína. Ela não está podendo estar aqui nos cultos, mas a sua situação de saúde é muito desafiadora. Ela não estava aqui dentro da igreja, mas a igreja estava lá no lugar onde ela estava, porque isso é a igreja que está crescendo. Quer viver o tempo de crescimento sendo pastoreado? Meu irmão, minha irmã, esteja perto, vai ficar mais fácil. Estava falando com a Dani ontem, dizendo para ela sobre algo que a gente viu lá na igreja da cidade, que é chamado de diaconia, né? Eles criaram esse grupo na pandemia, e nós vamos criar esse grupo aqui, que é um grupo criado para auxiliar famílias em situações emergenciais. E obviamente na pandemia muitas pessoas precisaram disso. A gente fez isso aqui, mas não com um grupo organizado, né? E o que eles criaram? Eles criaram esse grupo que tem uma liderança de um pastor, onde famílias em situações emergenciais pontuais são assistidas. Por exemplo, uma família que naquele momento a família está com 2 contas de energia atrasada. Imagina, eu estou falando, gente, de uma igreja de 30 mil membros. E lá eles têm esse trabalho. Essa família está com o aluguel atrasado. Isso foi muito feito, né, lá na igreja da cidade na pandemia, né? E eles criaram esse grupo e os irmãos da igreja contribuem para esse grupo específico. Ah, pastor, é para toda pessoa? Não, só para quem é membro. E como é que enxerga essa necessidade? Eu achei lindo isso, Jefferson. Essas necessidades são observadas dentro dos pequenos grupos, que nós chamamos aqui de FTL, né? É muito mais fácil, gente. Se toda semana eu estou lá na casa do Jefferson e a minha família está vivendo um momento de necessidade, é muito mais fácil o Jefferson ter acesso a essa necessidade da minha família do que o pastor da igreja ter acesso a essa necessidade, eu me encontrando com ele só no domingo. Vocês acham ou não? Que é muito mais fácil ele saber. É muito mais fácil haver um movimento aqui de ajuda do que a igreja. Imagina a demora, né?
Imagina o delay que é essa informação chegar no pastor da igreja e a igreja se mover para ajudar, né? E eu dizia isso ontem para Dani, que nós vamos criar esse grupo aqui, esse grupo de diaconia. E como isso é gerido? Esse grupo de diaconia identifica dentro dos membros da igreja essa necessidade, então há um movimento para pontualmente ajudar e abençoar os irmãos. Repito, aqui a gente já ajudou, enquanto igreja, situações assim, várias vezes, mas demora mais para a gente saber. Uma igreja que está saudável, que está crescendo, irmãos, é uma igreja que ela vai cuidando também dos pequenos problemas e detalhes das famílias. Como isso é possível? Através dos pastoreios de grupo. Esteja perto no nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, esteja perto. Esteja perto no grupo e isso será mais possível, amém? Para a gente encerrar, uma igreja que está prevalecendo, ela precisa de saúde, ela precisa de influência, ela precisa de uma visão e de uma missão. Ela precisa de crescimento e querer crescer, né? Tem gente, você sabia que tem gente que está orando para a igreja não crescer? Não, eu quero pastor só para mim. Eu quero pastor só, como é que pode? Mandar mensagem para o pastor e só me responder, hein, Ricardo, só 2 semanas depois, não, eu quero o pastor que me responda. Então a sua oração tem que ser, meu Deus, não deixa essa igreja crescer. Por exemplo, quarta-feira a gente tem batismo, serão mais membros. Aí você tem que orar, meu Deus, não deixa esse batismo acontecer. Porque se acontecer vai ser mais irmãos dependendo do pastor. Só que Deus vai levantar muitos outros pastores dentro desses grupos, no nome de Jesus, amém? Uma igreja que está prevalecendo, ela precisa estar preparada para mudanças e transformações. Eu lembro, gente, quero dizer isso para encerrar. Eu nem era pastor, eu fui convidado para ministrar numa igreja, meu pai era pastor na cidade de Riachão do Dantas. E vizinho à nossa casa tinha uma irmã, meu Deus, sabe aquela irmã piedosa, muito abençoada, abençoou muito a minha vida particularmente, abençoou muito. E ela fazia um pão caseiro, eu acho que eu mais lembro das bênçãos porque os pães que ela fazia, sempre que eu ia lá ela me dava um pão, ela fazia aquele, sabe aquele pão caseiro? Ela me dava de presente esse pão. E um dia ela me convidou para ir pregar lá na igreja dela, uma igreja muito tradicional. Uma igreja histórica e tradicional naquela cidade, uma igreja de décadas. E eu fui, eu não era pastor, e para mim foi uma honra, né? Uma igreja muito tradicional, convidar alguém que não é pastor, e eu fui. E eu lembro que cheguei lá, sentei, fui convidado, né? Sentei no... cadeira não, né, gente? Aqueles bancos, sabe aqueles bancos de madeira? Que é preciso assim uns 4 diáconos para pegar o banco, aquele banco. Sentei, fiquei lá, cheguei umas 7 horas, o culto ia começar 7h30, né, 19h30, e eu percebi, né, que as pessoas quando iam chegando, iam sentando em lugares que eu percebia que eram os lugares das pessoas. Eu lembro do pastor que disse, né, que um dia foi convidado para pregar, isso não aconteceu comigo não, tá, gente? Mas quando sentou, chegou uma irmãzinha perto dele e disse, esse lugar é meu. E era dela mesmo lá, imagina, aquela irmã estava sentando ali, gente, há décadas. Tem igreja que é assim, né, a pessoa tem o seu lugar. Eu percebo que aqui a gente gosta de sentar cada um já no seu lugar, né, mais cômodo e tal. Mas aqui não tem isso não, tá, gente? A não ser que você queira adotar. Isso aqui é meu lugar, pastor, amém. Vamos batizar esse lugar como seu. Mas tem igreja, irmãos, tradicional que é assim. Então o pastor disse que a irmã chegou, esse lugar aqui é meu. É aquela coluna, né, que Deus colocou e nunca sai daquele lugar e tal. E eu percebi que os irmãos que iam chegando, cada um sentava no seu lugar, né? Quando eu me levantei para pregar, já era mais de 7 horas, tinha acontecido o prelúdio do culto e tal. E, gente, foi um momento especial, muito bom. Deus trouxe uma palavra muito especial para aquela igreja, mas me bateu uma tristeza no coração, porque o culto aconteceu ali para, no máximo, 10, 15 pessoas. Uma igreja muito tradicional, de décadas. O que deve ter acontecido, gente, com essa igreja que tem que ser relevante e influente? O que deve ter acontecido? Porque a igreja do Senhor, ela tem que crescer, não tem a ver com número não, meu irmão. Tem a ver com gente nova recebendo boa nova. Você consegue entender isso? A gente não está perseguindo o número, é gente nova, é gente liberta, é gente salva em Cristo Jesus. É gente que vai influenciar também sua família. Necessidade de mudança. Eu louvo a Deus, gente, porque a visão que o Senhor tem trazido para a nossa igreja é uma igreja que sempre está apta e pronta para mudança. Nós temos um fundamento, é a palavra de Deus. Isso aqui a gente não abre mão não. Uma igreja para crescer saudável, ela tem que ser bíblica.
Aliás, nós vivemos um tempo, irmãos, onde as igrejas, né, e as pessoas cada vez mais estão se distanciando da centralidade da Bíblia. Hoje tem igreja de todo tipo, né? Tem igreja até que a temática da igreja é revelar o CPF. Já viu isso aí por aí? Meu Deus do céu. Tem tudo menos leitura da Bíblia. Ah, pastor, você não acredita em revelação, em profecia? Meu irmão, eu acredito que a maior revelação é a palavra de Deus. Essa é a maior revelação. Acredito em revelação e profecia que começa e termina aqui, ó. Aqui que eu acredito. Eu entendo que a igreja do Senhor tem que viver assim. Uma igreja ela tem que ter princípios. Agora entenda, mudanças de dogmas, de costumes, isso aí, meu irmão, uma igreja ela tem que estar apta a isso. Eu falava no culto da manhã, imagina, gente, eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus. Se tem uma coisa que eu tenho na minha cultura enquanto criança, adolescente, é a escola bíblica. Quando a gente começou na comunidade Farol, a gente começou com escola bíblica. Acontecia entre o culto das 7 da manhã e das 10. Imagina uma igreja como a nossa, né, que já está indo para uma frequência de domingo de 1.500 pessoas. Uma escola bíblica acontecendo com 8 pessoas, 10 pessoas. Ah, pastor, mas são pessoas que querem aprender. Imagina a gente pegar essa energia, esse esforço e fazer muito mais pessoas aprenderem a palavra. É isso que a gente faz dentro dos FTLs. Pessoas sendo discipuladas lá, pessoas sendo pastoreadas lá. É isso que a gente faz nos cursos, que praticamente todo sábado está sendo ministrado. Se você abrir o aplicativo da igreja, você vai ver lá vários cursos. É escola bíblica, é estudo da palavra. Nós tivemos o entendimento que podemos ser mais práticos no estudo da palavra do que estarmos presos a uma tradição, porque tem que ter escola bíblica, isso sempre deu certo. É interessante, né? Ninguém quer em 2025 o iPhone 8. Quem quer o iPhone 8? Em 2025? Ah, pastor, só tem um iPhone 8, nem sei se atualiza mais, né? Eu só tenho um iPhone 8 porque eu ainda não pude trocar, mas eu já quero o iPhone. Quanto é o iPhone de agora, gente? Nem sei. iPhone o quê? 16, eu quero o iPhone 16, pastor. Pois é, a gente quer tudo novo na nossa vida. A gente quer o carro 2025. Mas às vezes a gente está com aquela pseudo-tradicionalismo, achando que a igreja é a igreja do século 20. Não, meu irmão, a igreja ela precisa se renovar. Tem novas formas de evangelizar. Eu sou daquele tempo onde a gente ia para a feira entregar folheto. Chegar na feira e entregar o folheto. Olha, Jesus te ama. Literatura, Jesus te ama. Jesus te ama. Pastor, isso dá certo? Eu entendo que dá certo. Mas será que Deus ele não nos deu muitas outras estratégias? A nossa igreja, gente, ela só tem 4 anos. O Instagram da igreja está chegando em 7.000. Sabe qual é a nossa frequência mensal de alcance? Em 30 dias, quase 300.000 pessoas. Todos os meses. Ah, pastor, tem uma repetição, a mesma pessoa. Meu irmão, é expressivo. Então, eu enquanto igreja do Senhor, eu posso comprar 1.000 folhetos e entregar na feira no domingo 1.000 folhetos e vai ter um resultado muito bom? Pode. Mas alcançar 300.000 pessoas é um resultado muito melhor, né, gente? Por que como igreja do Senhor não invisto em evangelização digital? Isso é mudança. Isso é mudança de mentalidade. Isso é mudança de mentalidade. Logo que começou... Me dê meu folheto. Obrigado. Logo começou a comunidade, as pessoas vieram perguntar: pastor, por que a gente não tem um programa de rádio? Eu quero encerrar dizendo isso. Por que a gente não tem um programa de TV? Perguntaram isso. Aí eu lembro que eu perguntei para a pessoa: se a gente for ter um programa de rádio hoje, a gente vai ter em que emissora? Ah, pastor, a Sara. Você vai pregar para crente. Gente, quem quiser ter o programa lá, amém. Mas você vai pregar para crente. Eu não quero pregar para crente. Porque a igreja do Senhor tem a missão de servir a Deus, servir os cristãos e servir os não cristãos. Eu entendo que você ter uma mídia alcançando quase 300.000 pessoas é muito melhor do que toda semana você estar lá numa rádio pregando para crente. Só edificação de crentes. Os irmãos entendem? Pastor, a gente precisa ter então um programa de TV. Eu até acho que isso é muito bom, tá, gente? O nosso canal do YouTube, acho que chegou agora em 3.000 inscritos, né, Jefferson? A última vez que a gente olhou na métrica mensal de alcance,
de pessoas que assistem as nossas mensagens. Você lembra aí, Jefferson, da última vez? Você consegue olhar aí para a gente dizer? Mas eu lembro que era um número muito expressivo, de dezenas de milhares de pessoas sendo alcançadas. Uma igreja, irmãos, que precisa prevalecer, ela precisa ter uma visão de mudança. Hoje nós somos digitais. Por que como igreja a gente vai ser analógico? Mas às vezes as pessoas estão presas na tradição, né? Eu sou daquele tempo e amo lembrar disso. Eu evangelizei muito na feira. Evangelizei muito com a literatura, como disse o Jefferson. Aquilo foi para aquele tempo. Eu entendo que abençoou muito. Eu mesmo estava lá com a guitarra na mão e cantando. Foi na cruz onde o dia eu vi. Amém, graças a Deus. Será que hoje é isso que Deus quer da gente enquanto igreja? Avalie também o jeito que o Senhor quer que você se aproxime de algumas pessoas. Por exemplo, na secretaria que você trabalha, na repartição que você trabalha, na loja que você trabalha. Quantas pessoas podem ser alcançadas? Olhe para mim. Se você simplesmente pegar o link da mensagem, olha, essa mensagem que o pastor pregou abençoou muito a minha vida. Deixa eu te mandar o link da mensagem, a última mensagem que me abençoou. Só isso você vai fazer. Ah, meu irmão, isso vai trazer um efeito maravilhoso naquela família de transformação, de libertação e de cura, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Tem um dado aí, pastor Ed? Mensal, né? 8.800 pessoas sendo alcançadas, assistindo todas as mensagens. Você acha que caberia 8.000 pessoas aqui? Não caberia, né? Não caberia. Mas a mensagem está chegando lá. E glória a Deus por isso. Amém? Nós não somos, como a gente costuma dizer, né? Nós não somos numerólatras, né? Não idolatramos números. Nós precisamos entender que o Senhor quer que a gente esteja sempre em crescimento. Deixa eu te dizer, se essa igreja não tivesse crescido e se expandido, possa ser que você nem estivesse aqui. Porque a gente gosta de estar no lugar, meu irmão, onde a gente percebe que as pessoas estão. Olha, eu vou lá naquela igreja porque as pessoas estão lá. E tem gente que você vai chamar dizendo, olha, tem uma mensagem pregada lá. Tem uma igreja que se reúne, uma igreja que é unida, uma igreja que tem vivido a saúde espiritual. Vamos lá para você receber também a palavra. Isso será um atrativo para muitas e outras pessoas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Fique em pé no seu lugar. Vamos cantar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como um farol. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo. Isso que o Senhor quer de nós, meu Pai. Eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, meu Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol. Quero ser usado da maneira que te agrade. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pense na sua família, pense na sua casa e diga como um farol. Como
Pense no seu círculo de amizade. Pense nas pessoas que Deus te abençoou e colocou perto de ti. Pense nessas pessoas. Essa é a nossa oração, meu Deus. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Sonda-me, meu Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça isso ao Senhor. É uma transformação diária, meu Deus. É uma transformação constante. Todos os dias. E usa-me. Sonda-me, meu Deus. Sonda-me. É o que nós precisamos. À luz da tua palavra. Segundo a tua vontade. Segundo o teu propósito, de acordo com o teu querer. Como o farol, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como transforma-nos para louvor da tua glória. Nos faz uma igreja viva, uma igreja eficaz e poderosa, meu Deus, segundo a tua visão. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Abençoe quem está perto de você. Diga para essa pessoa: o Senhor te ungiu para isso. Diga: o Senhor te ungiu para isso. Graças a Deus.